Olá, Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. Salve, salve galera, saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos aqui no teu canal do Mengão no YouTube, o canal Flanete. Notícias diárias e atualizadas sobre tudo o que acontece no Mengão, por isso é importantíssimo que você se inscreva, acione o sino das notificações para ficar ligado em tudo que está acontecendo. Tem um botão vermelho aqui embaixo, ó, escrito inscrever-se. Aperta esse botão, não te custa nada, é um segundo, você ainda vai ficar ligadaço em tudo que rola no maior e melhor do mundo, o Flamengo. Galera, segue aquela parceria do canal Gotas de Chocolate. O Douglas deu 10% de desconto no mês de janeiro todinho em todos os produtos, chocolates de vários sabores, geleias, aquela bananada clássica, tudo estava com 10% de desconto. Já estamos em fevereiro, janeiro foi um sucesso nessas vendas. E eu conversei com ele, ele disse que quem chegar lá e disser que é inscrito aqui no canal, ele ainda vai conceder esses 10%, ainda vai valer para esse finalzinho de fevereiro, segue março, enfim, é só chegar lá e dizer que é inscrito aqui no canal. A loja fica lá no Shopping da Rodoviária, 114 o número da loja, no centro de Barra Mansa, então faça-nos uma visita, diga que é inscrito aqui e peça os 10%. Galera, vamos falar do jogo de ontem. Mais uma vez o Flamengo joga melhor, mas perde. E hoje muito se falou nas redes sociais com relação ao Gabigol não ter batido aquele primeiro pênalti lá na segunda fase, né? Digamos assim, mata-mata dos pênaltis, chamando de pipoqueiro, enfim. Ele veio nas suas redes sociais dizendo aí que foi como se fosse uma tática. Ele veio querer se defender como se fosse uma tática, ele deixar, né, o Vitinho bater primeiro e ele ficar esperando ali. Quando alguém do Atlético perdesse, ele ia bater, né, na intenção de converter e sair ali como o jogador que fez o gol do título. Isso aí ficou bem claro. Agora resta saber se é por uma questão de vaidade ou se é por uma questão de competência. Dele assumir a responsabilidade de dizer, não, assim que um perder, eu vou lá e bato porque eu sei que eu vou fazer. Então é uma questão de competência assumir a responsabilidade. Por outro lado, pode ser uma questão de vaidade, né? Que alguém que batesse e perdesse, ele ia lá, batia e faria, e seria ali o jogador que deu o título ao Flamengo. Então, fica aí para vocês pensarem e entenderem da maneira que quiser, né? Todas as questões têm várias interpretações, então eu deixo para vocês. Eu já tenho a minha, em particular. Na minha opinião, ele queria deixar alguém perder para ele chegar lá e bater e falar que ele foi o cara, que ele fez o gol do título, que ele é o Gabigol, vaidade. Na minha opinião foi isso. Agora, esse canal é democrático, cada um pensa e manifesta o que acha. Se vocês quiserem aqui deixar no comentário também o que vocês acham, a opinião de vocês com relação a isso. Tem também a entrevista de Paulo Souza, que ele disse várias vezes, ele enfatizou bem essa questão de que o time ainda carrega os títulos de 2019. Ele não disse com essas palavras, mas ele sempre dizia que temos que pensar, que temos que vencer, temos que ter sede, vontade de vencer, esquecer os títulos que nós conquistamos no passado e ter mais vontade de vencer. Então ele já percebeu que esse elenco aí ainda vive 2019 e não está dando o máximo de gás que poderia para as conquistas agora. Falou isso várias vezes. Então também convido você que não viu a coletiva, dá uma olhadinha lá na Flá TV e depois se manifeste. Tire as suas conclusões. O fato é que o Flamengo poderia ter ganho no tempo normal, não ganhou. Depois perdeu 4 pênaltis com Fabrício Bruno, Arão, Mateuzinho e Hugo Souza. E depois, lá no mata-mata, ainda perdeu com Vitinho. Então, no total de 5 pênaltis. Era para o Hugo ter consagrado a vida dele ontem, né? Pegou os pênaltis e ainda fez o da vitória. Pronto, consagrou. Mas não foi assim, há males que vem para bem.
Não dá para o Hugo segurar a responsabilidade toda do time do Flamengo. Ele é muito novo, na minha opinião é um bom goleiro, mas é muito novo para assumir essa responsabilidade. Da mesma forma que Cleiton e Noga, na minha opinião, são dois zagueiraços, mas não dá para eles segurarem a responsabilidade da zaga do Flamengo nas costas. Eles têm que vir entrando de maneira gradativa, como foi feito o Mateuzinho, como foi feito o Ramon, como foi feito o João Gomes. Hoje em dia o João Gomes é titular absoluto. Hoje em dia o João Gomes é melhor que antes, atualmente é melhor que Arão. João Gomes é o monstro da volância hoje, mas foi entrando gradativamente até chegar ao ponto que chegou hoje. Mateuzinho, se for tendo oportunidades, vai acabar ficando assim. Ramon, Noga, Cleiton, Matheus Cunha, que na minha opinião é um goleiraço, mas tem que ser de maneira gradativa. Não adianta querer tirar Isla, tirar Rodinei e botar o Mateuzinho numa final e que ele que se vire e seja o responsável pela lateral. Não dá para ser assim, senão vai queimar. Vai queimar o garoto. Queimaram já o Andres, queimaram. E hoje em dia ninguém quer pagar 63 mil no Andres, sendo que 63 milhões de reais no Andres, sendo que tem o João Gomes voando. Faz função de primeiro volante e faz de segundo. Então, galera, é questão de tempo. Fato é que o Flamengo precisa de um goleiro. Não dá para contar com o Diego Alves, não dá para contar com o João Gomes, com o Hugo Souza. O Flamengo precisa de um goleiro. O Flamengo precisa de um lateral esquerdo, porque o Felipe Luiz é monstro, mas ele cansa. René não dá para contar. Ramon não dá para segurar o peso sozinho. O Flamengo precisa de lateral direito. Não dá para contar com Isla, não dá para contar com o Rodinei. E o Mateuzinho não pode segurar o peso sozinho. O Flamengo tem que ter um substituto para Arrascaeta. Então, assim, o Flamengo precisa de vários jogadores em várias posições e tem que ser gente que chega para tomar conta, não é para disputar posição. Isso aí o Paulo Souza tem razão. Então, a informação que eu tenho atualizada é que o Flamengo intensifica a contratação do goleiro Santos do Atlético Paranaense e vai propor Léo Pereira na negociação. Não que o Léo Pereira vá na troca do Santos, até porque o Flamengo pagou 37 milhões no Léo Pereira e o Atlético Paranaense quer 18 milhões no Santos. Então ele não vai pela troca, senão o Flamengo perderia. Mas é um atrativo. É um atrativo para o Atlético realmente querer liberar o Santos. Então o Léo Pereira iria por empréstimo para o Atlético Paranaense e o Flamengo pagaria os 18 milhões no Santos. Só é um atrativo para a negociação dar certo. O Flamengo tem essa intenção com relação ao Diego Rossi, aquele uruguaio, né, que já estava praticamente dado como certo no Flamengo. O Fenerbahçe trouxe lá na sua planilha lá de financeira já a contratação dele. Então, também isso aí é algo que já foi no Flamengo, não tem mais jeito, já perdeu esse jogador. Eu havia trazido para vocês também em vídeo anterior aí o patrocínio da Luvix, né, de mais de 6 milhões de reais durante 18 meses, mas ainda precisaria passar pelo Conselho Deliberativo, já passou, foi aprovado, inclusive já apareceu no Meião nesse jogo de domingo, não sei se vocês repararam, o Luvix é o patrocinador já do Meião no lugar da Mois, mais de 6 milhões durante 18 meses. E a torcida que foi lá no aeroporto esperar o time chegar para conversar, a raça rubro-negra foi lá com vários integrantes para tentar dar aí, querer satisfação, que o time desse alguma posição com relação a essa derrota. Eles saíram por uma saída alternativa do aeroporto, não quiseram receber os torcedores foram para o Ninho e eles saíram por outra rota alternativa também, não conversaram com a torcida. Então, na minha opinião, a torcida tem mesmo que cobrar e os jogadores têm que dar satisfação. A diretoria tem que aparecer, falar alguma coisa, o jogador tem que falar alguma coisa, alguém tem que assumir essa responsabilidade, alguém tem que dar satisfação, porque na hora de pedir sócio torcedor, a diretoria é ótima. Na hora de fazer propaganda para comprar ingresso, é ótima. Na hora de fazer propaganda para vender camisa, é ótima. E na hora lá de dar satisfação em quem sustenta o time, que é a torcida, todo mundo corre, aí tá errado. Cadê o Marcos Braz, que até hoje
não deu uma entrevista desde quando voltou da Europa? Ele contratou quem? Andrés? Isso é contratação? Ele jogou, foi dinheiro fora se essa contratação der certo. Cadê o Marcos Braz para dar uma satisfação dessa viagem? Cadê o Landim para vir a público falar alguma coisa? Ninguém fala nada. Então tem muita coisa no Flamengo errada, não só com os jogadores, com a diretoria também. E eu aqui também, como uma voz da torcida de alguma forma, eu não sei a relevância que tem meu canal, mas eu estou aqui fazendo a minha parte e cobrando a diretoria do Flamengo que dê satisfação. Quem sustenta o clube é a torcida. Então o clube é nosso, não é de vocês. Então vocês têm a obrigação de vir a público e dar satisfação, tanto os jogadores quanto a torcida. E até agora ninguém fez isso. Na minha época era diferente, hoje em dia está tudo mudado. Paulo Souza não assumiu a responsabilidade com a substituição do Diego Ribas. Para mim, totalmente equivocada ele ter colocado o Diego Ribas no lugar do Bruno Henrique, chamando o Atlético Mineiro para cima. Medíocre, porque o time ganha de 2-1, tem que continuar 3-1, 4-5, como sempre foi. Como sempre foi em 2019. Os anos vitoriosos do Flamengo é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 20. Não tem essa de fez e recuar. Não é mentalidade de técnico europeu, pelo menos não deveria ser. E ele colocou o Diego Ribas chamando o Atlético para cima e deu no que deu. Então, na minha opinião, galera, de bom no jogo de ontem, foi só o João Gomes, Felipe Luiz, Bruno Henrique e Arrascaeta. Esses 4 para mim foi o que aconteceu de bom no jogo de ontem, o resto tudo ruim. Ruim para baixo. Mas foi o que aconteceu, vocês já viram também. E vamos ver o que vai acontecer essa semana. Deve pipocar em contratação. Quarta-feira o Flamengo enfrenta o Botafogo às 19 horas lá no Engenhão. Tem que ganhar de qualquer jeito. É clássico, a torcida quer essa vitória. O time tá devendo. O Flamengo já se apresentou hoje à tarde, já treinou. Amanhã tem treino de manhã. E depois, na quarta-feira, o Flamengo pega o Botafogo às 19 no Engenhão, tendo a obrigação de ganhar esse clássico. Carioca não é visto aí como um campeonato 5 estrelas, né? Ganhamos o ano passado 2 milhões, até hoje não recebemos da Ferg. Mas temos a obrigação de ganhar e era para ganhar invicto. Pelo time que o Flamengo tem, folha salarial, em comparação com os outros, era para ganhar invicto. Então, Carioca é obrigação, se está disputando eu quero ganhar. Então, quarta-feira agora às 19 é obrigação. Torcida deve ir ao Engenhão, apoiar e criticar. Porque esse é o papel da torcida, apoiar e criticar. Apoiar quando tem que apoiar, criticar quando tem que criticar, cobrar quando tem que cobrar. Esse é o papel da torcida. Beleza, galera? O de hoje foi isso. Deixa aquele comentário aqui, deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, dê essa moral aí, beleza? Tamo junto. Aí ele aí. Benção, padrinho. Galera, fiquem todos com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!